Olá, amigos. Ontem, a primeira turma do Supremo julgou a admissibilidade do processo dos Kid Pretos, dentro do escopo geral do que consideram uma tentativa de golpe de Estado. Vamos contar como rolou esse julgamento, o que os ministros falaram, as decisões da corte, tudo segundo a ótica dos ministros. Para eles, teve quebra de hierarquia, carta golpista, reuniões secretas e até planos bem perigosos contra a democracia. Então se liga, porque esse caso é daqueles que parecem filme, mas é o que Moraes e os demais 4 ministros consideram realidade. Fica comigo até o final, que eu te explico direitinho como é a narrativa da Polícia Federal, que investigou, da PGR que acusou e dos ministros que estão julgando. Vamos começar do começo? Adão e Eva, no paraíso. Pode comer, ela falou que não tem nenhum problema. A informação confiável é decisiva. Sensuk, pesquisas de opinião. Em 2022, depois das eleições presidenciais, rolaram denúncias graves de que um grupo de militares, junto com outras figuras, tentou armar um golpe para manter o Bolsonaro no poder e impedir a posse do Lula. A Procuradoria-Geral da República trouxe provas, como mensagens de WhatsApp e reuniões, que mostram essa galera tramando uma intervenção militar no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E o que eles pretendiam? Revisar o resultado das urnas, algo totalmente fora da curva num país que se pode chamar de democrático e em que a população acredita na justiça. E quem está julgando isso? A primeira turma do STF, com os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux, que não foram nada leves nas críticas. Então, bora pro julgamento em si. A sessão foi tensa, com os ministros batendo forte na ideia de que os militares envolvidos quebraram 2 pilares das Forças Armadas: hierarquia e disciplina. Sabe o que isso significa? É como se um time de futebol ignorasse o técnico e decidisse jogar cada um por si. Não funciona, né? E pior, no caso, o plano era bagunçar a democracia. Um dos pontos mais quentes foi uma reunião em 9 de dezembro de 2022 no Palácio da Alvorada. O Bolsonaro chamou o general Stevan Kraus, que comandava as operações terrestres do Exército, para tentar convencer ele a apoiar um decreto que fecharia o TSE, prenderia autoridades e criaria uma tal de comissão eleitoral para novas eleições. Só que o comandante do Exército, o general Freire Gomes, já tinha dito um sonoro não para essa ideia dias antes. Então, o Bolsonaro tentou dar um jeitinho, falando direto com o subordinado, o que causou um baita mal-estar no Exército. O Moraes, que é o relator do caso, chamou isso de tentativa de cooptação, tipo, ei, vem pro nosso lado que a gente faz o golpe acontecer. Outro lance que bombou no julgamento foi a tal da carta golpista. Em 28 de novembro de 22, um grupo de militares das Forças Especiais, apelidados de Kits Pretos, se reuniu e escreveu uma carta pedindo para o comandante do Exército apoiar o Bolsonaro. O texto falava em pacificar o país e garantir a lei e a ordem, mas, na real, era um jeito disfarçado de pedir para os militares tomarem o poder. O Moraes não engoliu a desculpa de que era só uma conversa de bar. Ele disse que essa carta era um veneno golpista para atacar a Constituição. E olha só, depois que a carta vazou, o próprio Freire Gomes abriu um inquérito para investigar esses caras por crime militar. Os outros ministros, Zanin, Fux, Flávio Dino e Carmen Lúcia, também mandaram papo reto. O Dino disse que sem hierarquia e disciplina, as Forças Armadas viram um bande e viram ameaça à democracia. Ele ainda criticou essa ideia antiga de inimigos internos, que já causou desastres no Brasil, tipo em 1954 e 64. A Carmen Lúcia completou, dizendo que quebrar a hierarquia é como quebrar a espinha dorsal do Estado. Se cada um faz o que quer, vira bagunça, e a democracia vai pro brejo. E tem mais. Os ministros falaram que essa tentativa de golpe foi tão radical que nem na ditadura militar, lá nos anos 60 e 70, se pensou em algo assim.
Naquela época, apesar de tudo, ninguém planejava desmoralizar o judiciário ou matar ministros do STF, como rolou em 2022. O Moraes até contou que conversou com generais da época do golpe de 64 e eles disseram que nem os mais radicais de lá pensariam num plano tão extremo quanto esse. Agora, vamos às decisões. A primeira turma do STF aceitou a denúncia contra 10 acusados, que agora viraram réus. São eles: o general Estevão Caus, vários coronéis como Bernardo Romão, Fabrício Bastos e outros, além de um agente da Polícia Federal. Esses caras vão responder por envolvimento na trama golpista, seja na reunião da Carta, seja em operações de campo, como uma tal de Copa 2022, que incluía até planos contra o próprio Alexandre de Moraes. Meio estranho, né? Se era também contra Moraes, a vítima julgar seus supostos algozes? Bem, mas esse é outro papo e fica para depois. Por agora, estamos apenas retratando o ponto de vista dos ministros, sem a nossa opinião. Por outro lado, 2 militares, o coronel Cleverson Magalhães e o general Newton Diniz, foram liberados. Por que inocentados? Porque não tinha prova suficiente de que eles estavam na reunião ou na elaboração da carta. O STF foi bem claro: sem indícios concretos, não dá para acusar. E aí, o que a gente tira disso tudo? Esse julgamento joga a luz num momento bem sombrio da nossa história recente. Todo mundo sabe que as eleições de 2022 foram totalmente manipuladas, mas os militares não poderiam apitar, né? Para os ministros, a tentativa de golpe de 22 não foi só uma conversa solta, mas um plano estruturado, com militares desrespeitando a hierarquia e a própria democracia para tentar manter um presidente no poder à força. O STF, com esse julgamento, mandou um recado claro: ninguém está acima do que eles consideram ser a lei. Nem militares, nem ex-presidentes. A hierarquia e a disciplina nas Forças Armadas são intocáveis, porque sem elas, o risco é virarmos um país onde o direito da força manda, e não a força do direito. Esse caso é um alerta para todos nós. A democracia não é brincadeira, e qualquer tentativa de bagunçar ela tem que ser enfrentada com firmeza. E eu só fico me perguntando nessa história, qual dos lados está bagunçando a democracia? O que achou dessa história? Conta aqui nos comentários. Compartilhe este vídeo com todos que você julgar ter interesse nesses temas. Seu like, comentários e compartilhamentos desse vídeo ajudam muito na evolução do canal. Muito obrigado! Não perca a série Estratégia para um Futuro Livre do País. São 7 episódios para entender o que trava o Brasil e como mudar isso de verdade. Tá na tela. Clica em confira e começa agora com o primeiro vídeo, com o título Por que o Brasil não sai do lugar? O Brasil merece melhor futuro.